Olá, olá, eu sou o Muca, você tá no Mucaverso, mais um vídeo começando nesse canal. Eba, um vídeo muito importante porque hoje eu vou contar um pouco da história da arquitetura e da reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris, que acabou de ser reaberta mês passado. Enfim, vou contar um pouco da história. Já vou começar aqui com uma curiosidade. Você sabia que se não fosse o Corcunda de Notre-Dame, esse mesmo do filme, talvez a Notre-Dame nem existiria hoje? Pois é, essa e outras curiosidades você vai ficar sabendo nesse vídeo, além de saber como tá a Notre-Dame depois da reabertura do grande incêndio que aconteceu em 2019. Bora? Vamos comigo? A história da Catedral de Notre-Dame está intimamente ligada à história da França e começa no século VI, quando Paris tornou-se a capital cristã do Reino Franco. A cidade prosperou, tornou-se um local de intercâmbio artístico e intelectual com faculdades e uma universidade de filosofia e teologia. Foi então que naquele local começou a ser construída uma catedral, a Catedral de Saint-Étienne. Até a Revolução Francesa, a catedral era propriedade do arcebispado de Paris. Em 2 de novembro de 1789, foi colocada à disposição da nação, bem como todos os bens do clero. Desde então, o Estado francês é proprietário do edifício. Em 1793, o culto católico foi proibido em Paris. A catedral, então, foi saqueada e vandalizada. Os revolucionários estabeleceram o culto da razão em torno dos lemas da liberdade e da igualdade. Muitos edifícios foram transformados em templos da razão, incluindo a Notre-Dame. Durante esse período, a catedral serviu de armazém de vinho. Em 1804, durante a coroação de Napoleão, o edifício muito deteriorado foi adornado com um pórtico de madeira, papelão e estuque, cortinas de seda e veludo. As paredes também são pintadas de branco. Durante a Revolução de 1830, os desordeiros destruíram os vitrais e danificaram a catedral, incendiando o arcebispado vizinho. Após esses tumultos, as autoridades parisienses planejaram a destruição completa da Notre-Dame, mas em 1831, algo muito inusitado aconteceria. A publicação do Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo foi um grande sucesso e desencadeou uma mobilização nacional para a preservação do monumento. Em 1842, o ministro da Justiça e dos Assuntos Religiosos decidiu um grande projeto de restauração do edifício. 2 anos mais tarde, após um concurso, Eugène Viollet-le-Duc foi selecionado para realizar a obra. Viollet-le-Duc restaurou completamente a catedral, que se deteriorava ao longo dos séculos. Esse foi, sem dúvida, um dos grandes projetos de restauração da catedral e o projeto consistia na substituição de pedras danificadas, na criação de cerca de 100 de estátuas para a fachada, inclusive inspiradas em outras catedrais francesas da época, o restauro dos portais, da galeria, da rosa meridional, da sacristia, de todas as janelas altas do estilo da Idade Média e um rearranjo do coro. A interpretação muito pessoal de Viollet-le-Duc da arte medieval e a criação da grande flecha nos telhados e das famosas gárgulas são objetos de fortes críticas. No entanto, a sua tenacidade confere novamente à arquitetura medieval uma certa notoriedade. Então, em 1837 foi criada a Comissão de Monumentos Históricos para registrar ou classificar os edifícios mais notáveis. A cidade de Paris constituiu assim a sua primeira lista em 1862, na qual a Catedral de Notre-Dame aparece. A Lei de Separação entre Igreja e Estado em 1905 confirmou o Estado como proprietário da catedral.
Nesse período, novos trabalhos são realizados. Em 1989, foi criado um novo altar, mais contemporâneo, colocado no cruzamento do transepto. Depois, na década de 1990, uma campanha de tratamento de pedras protegeu a catedral da poluição e restaurou a sua cor de marfim. Finalmente, em 1991, a Unesco listou a catedral como Patrimônio Mundial da Humanidade. Em 2018, o edifício foi o local turístico mais visitado da França, com cerca de 13 milhões de visitantes por ano, ou uma média de 30 mil visitantes por dia. Durante seus mais de 850 anos de história, a Notre-Dame de Paris já serviu de cenário para grandes eventos como recepção de papas, eventos políticos, batismos de reis, casamentos reais e imperiais, coroações e comemorações, e por isso está intimamente ligada à história da França. A Catedral de Notre-Dame foi criada com dimensões excepcionais: 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e 69 metros de altura. Até meados do século XIII, ela era o maior monumento religioso do mundo ocidental. Além do seu tamanho, a catedral também é bastante conhecida por sua arquitetura gótica. O exterior da igreja é marcado pela fachada principal, que possui 63 metros de altura. Na entrada há 3 portais, sendo o central o Portal do Julgamento, dedicado à passagem bíblica do juízo final. A fachada da Catedral de Notre-Dame é ricamente ornamentada com estátuas que retratam cenas bíblicas. Notre-Dame foi também um dos primeiros edifícios do mundo a incorporar arcobotantes como meio de sustentar as paredes externas. Isso permitiu que o interior tivesse um pé direito muito maior e mais limpo de colunas. Muitas pequenas estátuas, todas feitas individualmente, podem ser vistas ao redor do exterior do edifício. Algumas estátuas serviam como suportes de coluna e outras, como as famosas gárgulas, como bicas de água. Já os 3 grandes vitrais de rosáceas são consideradas uma das maiores obras-primas do cristianismo. Em abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris sofreu um grande e grave incêndio que levou quase 9 horas para ser controlado. A causa do incêndio até hoje é incerta. O incêndio teve início ao fim da tarde no telhado do edifício e causou danos consideráveis. A icônica agulha, construída por Viollet-le-Duc no século XIX, e o telhado simplesmente colapsaram, e o interior e alguns dos artefatos foram gravemente danificados. O mundo todo assistiu perplexo à devastação de um monumento com mais de 850 anos de história. Foi um dia muito triste para a França, para os cristãos e todos os amantes de história e arquitetura. A restauração da Notre-Dame começou logo em seguida, mas foi interrompida algumas vezes por diversos motivos, como a chuva, o risco de contaminação por chumbo e a própria epidemia do Covid-19. As obras foram finalmente retomadas no fim de abril de 2020, e apesar do atraso nas obras, não mudou muito o cronograma, que estava previsto para finalizar na metade do ano de 2024, mas foi reaberto apenas com alguns meses de atraso.
E para entrar na Notre Dame, desde que foi aberta, não precisa comprar nenhum tipo de ticket. Antes era assim e continua assim. Só precisa ficar, encarar uma filinha aí, ó, que a gente já tá uns 10 minutinhos, mas tá tranquilo, tá andando. E aí entra de graça, não precisa de reserva. E aí é só entrar e aproveitar. A catedral ficou fechada durante mais de 5 anos devido ao incêndio que devastou partes de sua icônica arquitetura gótica. Mas em dezembro de 2024, ela finalmente reabriu para o grande contentamento de todos que aguardavam ansiosamente por esse evento. A icônica agulha, construída por Viollet-le-Duc, que desabou totalmente, foi reconstruída de forma idêntica. O grande órgão da catedral, um dos maiores e mais famosos da França, foi poupado das chamas, mas seus 8.000 tubos, que variam do tamanho de uma caneta a mais de 10 metros, foram cobertos de pó de chumbo. Ao longo de 2 anos, os tubos foram meticulosamente desmontados, limpos e reajustados. Tem uma nova escultura aqui no meio, ó, muito bonita por sinal. E bem no começo aqui da nave, né, ó, bem a hora que você entra. Muito bonita, mas não tem nenhuma explicação a respeito por aqui. E fizeram a gente tirar a nossa touca. Então meu cabelo tá todo bagunçado, meu Deus do céu. A gente arruma tanto e chega aqui, tá com o cabelo todo bagunçado. Gente, olha as cadeiras novas que colocaram aqui, ó. Gostei, muito bonitas por sinal. Parece cadeiras de design. A Notre Dame merece também, né? Ó, gostei. Antigamente acho que eram uns bancos. Gostei dessas cadeiras. Olha, eu me atentando a alguns detalhes. Ixi, estão pedindo silêncio aqui, ó. Vou ficar quieto. As paredes de calcário de cor creme da catedral parecem novas, limpas não apenas da poeira do incêndio, mas também da sujeira acumulada ao longo dos séculos. Aspiradores de pó potentes foram usados para remover a poeira tóxica liberada quando o fogo derreteu os telhados de chumbo da catedral. No total, 42.000 metros quadrados de alvenaria foram limpos e descontaminados, uma área equivalente a aproximadamente 6 campos de futebol.
Segundo o jornal francês Le Monde, cerca de 250 empresas e centenas de especialistas se envolveram no trabalho de restauração, que custou aproximadamente 700 milhões de euros. É muito impressionante entrar na Notre Dame, principalmente se você já veio antes, se você já visitou ela antes, você percebe o quanto ela está parecendo uma nova igreja, né? Dentro da Notre Dame sempre foi muito escuro, muito preto, as paredes praticamente eram todas muito escuras, né? Inclusive isso é uma das características das igrejas góticas, né? Elas serem muito escuras por dentro, e agora não. Parece uma nova igreja e é muito bom a gente saber que esse restauro vai sobreviver aí pelos próximos anos e vai ajudar com que a Notre Dame se mantenha por mais e mais anos, por mais 850 anos, quem sabe, porque é um monumento tão antigo assim, tão importante para a história da França, para a história do mundo, para a história da arquitetura, seja mantido e seja restaurado e respeitado sempre. Então é uma emoção muito forte entrar e ver que ela tá viva, que ela tá inteira, que apesar dos pesares, né? Enfim, ela sobreviveu a mais esse incêndio, ela sobreviveu a mais essa catástrofe e tá aberta de novo ao público para visitação. Olha, realmente uma emoção ímpar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixa aí o seu like, me deixa um comentário o que você achou dessa abertura, dessa nova Notre Dame por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco da história, da arquitetura desse monumento aqui, super histórico, super importante para a França. É isso, um beijo grande, até a semana que vem, tchau!